Shalom, graça e paz, alunos que se tornarão líderes de êxitos. Queridos, vamos para a 10ª lição do módulo 1, ok? Vamos orar. Pai querido, Deus amado, queremos pedir ao Senhor sabedoria e entendimento para que nós possamos compreender, meu Deus, esse ensinamento, esse estudo, em nome de Jesus, para que nós possamos aplicar também nas nossas vidas, não apenas fazer uma tarefa, mas para praticar esse ensinamento que nós vamos ter por inspiração do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém? 10ª lição do módulo 1, fé e fidelidade. Fé e fidelidade. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então vamos estudar aqui sobre fé. Vamos lá. Ponto 1. 1.1. O que é fé? O que é fé? O que é fé? O versículo-chave para o estudo da fé está em Hebreus 11 e primeiro versículo. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé não está relacionada a uma esperança que se adia, mas a uma firme convicção de que Deus cumprirá tudo aquilo que prometeu. Hebreus 6, 13 e 20. Logo, a fé não é um salto no escuro ou um esforço mental, nem mesmo uma confissão positiva. A fé tem sua base em Deus e na sua palavra, onde está escrito Romanos 4, versículo 17, parte B do versículo 17, ok? 1.1, tipo de fé. A fé natural, né? A fé natural está relacionada ao raciocínio humano. É aquela que todas as pessoas têm, salvas ou não. Usamos esse tipo de fé em nosso cotidiano. Ao sairmos de casa, temos certeza que vamos chegar ao nosso destino. Não precisamos nos esforçar para crer nisso. Esta é a fé natural. Ok? Então, a fé é uma fé natural que, se nós sair de casa e vamos para o trabalho, nós sabemos que vamos chegar lá. Ou a pessoa vai sair de casa para o trabalho e errar o caminho. Ela crê que ela sabe o caminho? Ela crê que sabe o caminho. Se ela crê, então ela sabe que está saindo para ir para um lugar que ela já sabe. Então é uma fé natural. Ela tem certeza que ela vai chegar no lugar dela. Mesmo que a pessoa tenha fé natural, que é a certeza, acontece o quê? Da pessoa não saber o endereço. Então ela não vai sair. Então isso é o quê? É dúvida natural, porque ela não tem certeza de um endereço que alguém chamou ela para estar tal hora, tal lugar, e aí ela só recebeu o convite e ela não sabe onde é, ela não tem o endereço. E aí, tu acha que essa pessoa vai sair de casa para ir para um lugar que não tem certeza que vai acertar? Ela não sai, ela fica em casa. Então a fé natural é que elas agem sabendo
que vai acontecer. Ela sai de casa sabendo que vai chegar tal hora, até a hora ela sabe que vai chegar no trabalho por causa dos percursos todo dia que ela tem de sair até o trabalho. Então ela já sabe a hora, o tempo determinado. Então é uma fé natural, ela tem certeza que ela vai chegar no lugar determinado, ok? Ela botou em mente, saiu e vai chegar. Isso é uma fé natural, né? B, né? A parte B aqui do exemplo, a fé para a salvação. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos que ao ouvirmos a palavra de Deus, este tipo de fé é gerada em nós e por meio dela recebemos a salvação. Romanos 10, 8 e 17, Éfeso 2, 8 ao 9. Então o apóstolo Paulo está dizendo que para eu ser salvo, para nós ser salvo, nós precisamos de uma fé para a salvação. E a fé para a salvação, ela só vem por intermédio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a única ferramenta que gera fé o suficiente dentro de nós para que nós venhamos crer que estamos salvos, ok? Estamos salvos. Porque a palavra de Deus, né, para obter a salvação, ela diz assim, ó, se batiza nas águas, abandona o teu pecado, e aí a pessoa vai. Ela ouviu a palavra, ela se batizou nas águas, abandonou o pecado, está vivendo agora uma nova conduta. Então, se ela está vivendo uma nova conduta, então ela está obedecendo a palavra. Então, ela crê, ela tem certeza que ela está salva. Por quê? Porque ela ouviu a palavra e ela está praticando a palavra, que é se batizar nas águas, se arrepender, se batizar nas águas e viver agora uma nova vida, ser diferente e não voltar mais àquelas práticas. Se a pessoa ouviu a palavra, creu que se ela se arrepender e se batizar, ela é salva, aí ela ouviu, praticou, desceu nas águas e agora ela está vivendo uma nova vida. De repente, ela se desgasta de viver essa vida e aí ela volta a beber, ela volta a se prostituir, ela volta a roubar, ela volta a matar. Você acha que essa pessoa tem a mesma fé que ela tem a certeza que ela está salva? Se eu tenho fé que eu estou salvo, eu não vou praticar nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de conduta que vai roubar essa minha fé. Porque para eu ter a convicção, eu tenho que manter essa prática de fé. Que é, eu me batizei nas águas, eu sou uma nova criatura, eu sou filho de Deus, agora eu estou vivendo uma vida santa e por isso que eu creio que estou salvo. Por quê? Porque eu estou obedecendo a palavra. Se eu estou obedecendo a palavra, eu estou com a minha salvação garantida, porque foi o ensinamento do Senhor Jesus, que a fé vem pelo ouvir a palavra. E quando eu ouço, eu tenho fé e eu pratico. Se eu pratico, eu tenho a convicção daquilo que eu estou praticando. Tá entendendo? Agora, se a pessoa não tem convicção da salvação dela, então ela vai voltar a viver aquela vida desgovernada, do jeito dela, da forma dela, como ela pensa, como ela acha. Então ela não tem certeza da salvação dela. Por quê? Porque ela está praticando tudo que vem à cabeça dela. A fé vem pelo ensinamento da palavra. Eu ouço e eu obedeço e eu tenho a certeza que eu estou com a minha salvação garantida, porque eu estou obedecendo a palavra do Senhor.
né, a parte C do ensinamento, a fé em ação, é a declaração das promessas de Deus. A sua palavra, diante das circunstâncias, este tipo de fé não depende das nossas emoções e sentimentos. Ela requer, sim, conhecimento do que Deus nos promete, através de um relacionamento entre nós e as Escrituras. Vamos nos apropriando de suas verdades e delas utilizar. Na prática, toda a ferramenta de que necessitamos para vencer qualquer situação adversa. Então, a fé em ação é que eu tenho que praticar a minha fé. Se eu não praticar, então a minha fé ela se torna morta. E uma fé morta, ela não funciona nada, ok? Ela não funciona. A nossa fé, se nós dizemos que temos fé, então nós temos que praticar. Vamos lá. Vamos lá dar um exemplo de praticar a nossa fé. Vamos lá. Você crê na prosperidade? Você crê que Deus ele quer que você viva uma prosperidade? Aí é óbvio, meu filho. É óbvio, lindão das tapioca, que você vai dizer: eu creio que é da vontade de Deus que eu viva o melhor, que eu como o melhor, que eu viva o melhor, que eu seja próspero. É da vontade de Deus. Aí vem a pergunta: você está praticando essa fé da prosperidade? Aí você deve me perguntar: como assim, Pastor Ed? Se eu estou praticando essa fé da prosperidade. Se você crê que Deus quer que você viva uma prosperidade, então você vai praticar essa fé como? Obedecendo a palavra dele. Como obedecer? Sendo dizimista. Não existe crente se tornar próspero sendo ladrão no dízimo e nas ofertas. É isso que nós temos que fazer. A fé em ação. Se eu creio na prosperidade, então eu tenho que agir praticando o dízimo, sendo fiel no dízimo. Se eu creio na prosperidade, eu tenho que praticar o quê? A oferta, dando a oferta. Quando eu dou a oferta, eu pratico a fé que eu creio na prosperidade. Porque eu creio que Deus vai me dar, que eu creio que Deus vai abrir, que eu creio que Deus vai prover. Então eu pratico dando o dízimo, dando a oferta e dando a primícia do sacerdote. Então quando eu dou o dízimo, quando eu dou a oferta e quando eu dou a primícia, eu estou praticando a minha fé que eu creio na prosperidade. Tá entendendo? Se você não dá o dízimo, se você não dá a oferta, e muito menos a primícia do sacerdote, então, meu amigo, você não tem fé para ser próspero. Você não tem fé na prosperidade. É bem verdade que pessoas ela crê na salvação dela, mas ela não crê na prosperidade, porque para crer na prosperidade tem que praticar sua fé na prosperidade, que é através do dízimo, que é através da oferta, que é através da primícia. Se ela não pratica essa obediência que está na palavra, então a prosperidade não fará parte da vida dela. Ela pode até ter a salvação. Por quê? Porque ela não está praticando pecados, né? Mas ela está o quê? Negando o dízimo. E o apóstolo Paulo diz que é tão séria esta questão que ele fala, né, para a igreja de Corinto sobre a lista das pessoas que não entrarão no reino dos céus. E uma das pessoas que está nesta lista que não entrará no reino dos céus, que são os ladrões. Os ladrões não entrarão no reino dos céus.
E quando nós vamos ler Malaquias 3:10 em diante, Deus chama aqueles que não dão dízimo de ladrão. Aqueles que não dão dízimo, Deus chama de ladrão. E aí, a infidelidade no dízimo significa que a pessoa não tem fé para praticar a prosperidade na vida dela. Ela não tem fé na prosperidade, por isso que ela não pratica a fidelidade no dízimo, na oferta, na primícia, e essas atitudes pode até, comprometer a salvação dela, conforme está escrito, nas cartas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Então é uma coisa séria. O livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, exorta-nos a praticarmos a palavra de Deus, a base da nossa fé, a fim de que não sejamos meros ouvintes da palavra, e sim praticantes. Então, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele ensina que se nós diz que tem fé, então tem que praticar a palavra, porque para mim ter fé eu tenho que ouvir a palavra. Se eu ouço a palavra, então eu tenho que praticar. Porque não tem como eu ter fé se eu não ouvir a palavra. Mas o próprio apóstolo Tiago diz que muitos ouvem a palavra, mas não praticam. Então essas pessoas que ouvem a palavra, a fé pode até ser gerada nela, mas ela não tem uma vida de prática de fé. Ela não vê milagres, ela não vê prodígios, ela não vê prosperidade, ela não vê providência de Deus, porque ela não pratica a fé do que ela ouve. Ela não pratica a fé daquilo que gerou nela. Por isso que muitas das vezes muitos têm, como o apóstolo Tiago diz, fé morta. Só diz que tem fé, mas não pratica ela. Todas as vezes que colocamos a palavra de Deus em prática, nossa fé é ativada. Uma coisa é ter fé e outra coisa é ter uma fé ativada, que é a prática. A parte D do ensinamento de 1.1, parte D do ensinamento, a fé como dom. A fé como dom. O Espírito Santo concede à igreja este dom, como lhe apraz, em 1 Coríntios 12:9. Vê aí. Este tipo de fé nos leva a ser instrumentos para que os sinais, prodígios e maravilhas se manifestem no nosso meio. Então, a fé como dom é uma fé sobrenatural. Entendeu? Ela é sobrenatural, ela é inexplicável. A fé em dom é um dom de uma fé, mais aguçada do que a fé que é gerada pela palavra. Tá entendendo? A fé sobrenatural, a pessoa pode andar sobre as águas. Tá entendendo? Porque ela é sobrenatural, é o dom. Ela acredita que se ela for até um rio, um mar, ela vai conseguir andar por cima sem afundar. Como exemplo, que Jesus andou sobre as águas, uma fé sobrenatural, e aí Pedro ativou essa fé. Ele disse: Senhor, me deixa aí. Então ele ativou. Eu também creio que eu posso andar. E aí ele ativou essa fé do dom sobrenatural. E ele pisa, dá alguns passos, e aí ele fica com medo, e aí afunda, porque ele ativou a fé sobrenatural, andou por alguns passos e desativou. Então você vê que a pessoa, se ela tiver uma fé sobrenatural através do dom, ou se ela tiver uma fé gerada pela palavra, isso quer dizer
que isso não quer dizer que essa fé ela possa permanecer o resto da vida. Isso quer dizer que devido ao medo, devido a algumas emoções, ela pode desativar essa fé e aí ela não verá, né, o sobrenatural, providências de Deus acontecendo na vida dela, porque ela desativou a fé. 2 pontos. 2 pontos. O que é a fidelidade? O que é a fidelidade? É necessário, em primeiro lugar, que a Igreja de Cristo entenda que fidelidade é um exercício da fé. Fidelidade fala de servir a Deus e despeito de qualquer situação, pois a Bíblia nos diz que bem-aventurado é o homem que suporta a provação com perseverança, porque após ter sido aprovado receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu para aqueles a quem ele ama. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Fidelidade é uma convicção e não um sentimento. Então a fidelidade é praticar, né, o respeito, né, para com Deus, para com sua palavra, para com a sua esposa, para com seu marido, para com o seu líder, seu pastor, tudo que diz respeito, né, a alguém, a uma autoridade, a algo importante, temos que ter o respeito, a fidelidade, né? Muitas pessoas, né, já vimos aí em redes sociais e tudo, que elas se dizem pastores, que se dizem crentes e que se diz que serve a Deus, que prega a palavra, e aí, né, acabamos muitas das vezes de se deparar com testemunhos, né, que o marido, né, traiu a esposa e era evangélico, o pastor que pregava a palavra, né, acabou sendo infiel à sua esposa, encontraram, filmaram ele no motel. Então, como é que a pessoa ela quer ser só fiel a Deus e não é fiel a sua esposa, não é fiel ao seu marido, não é fiel ao seu líder, não é fiel ao seu pastor? Tá entendendo? Então, muitas das vezes a pessoa ela tá numa igreja, pastor, eu te amo, pastor, tu é maravilhoso, pastor, tu é isso, pastor, tu é aquilo. Aí de repente ela vai para outra igreja, visita outra igreja, aí começa a agir com infidelidade, porque a Bíblia diz que se nós escolhemos um pasto, devemos ficar ali, naquele pasto, com fidelidade, né? Fidelidade, né? Para o cuidado daquele pastor, o cuidado daquele líder, né? O cuidado que Deus tem conosco. Então, se Deus tem cuidado conosco, então nós temos que ter fidelidade com Deus, fidelidade com a nossa esposa, fidelidade, né, com nossos pastores, fidelidade com os nossos líderes, fidelidade no seu trabalho, fidelidade onde for, porque não tem como você ser fiel a Deus e ser infiel nessas outras áreas. Como é que pode você praticar fidelidade só com Deus e aí as outras partes você é infiel? Você é infiel. Como é que você está praticando a fidelidade? Você é infiel nas primícias, você é infiel no dízimo, você é infiel nas ofertas, você é infiel nos propósitos. E aí? Você só quer ser fiel a Deus? Então, as lutas não é motivos para nós deixarmos de ser fiel a Deus. As brigas num casamento não é motivo para nós deixar de ser fiel. Porque muitas das vezes já ouvimos, né,
testemunhos de casais que, ao discutir, a brigar, muitas das vezes vão fazer o quê? Vão trair, né? Então ela não tem o que? Fidelidade. Brigas, né? Perseguição, provação, dificuldades. Ah, pastor, eu estou no estresse, desempregado, e Deus me entende, né? Eu não posso dar o dízimo porque eu tenho que usar o dinheiro. Meu irmão, dificuldade não é motivo para dar motivo ou desculpa para infidelidade. Não é. Aí nada que vem de provação, dificuldade, tudo é motivo para a gente estar dando desculpa para infidelidade, não. Se nós somos fiel, nós temos que praticar, né, a fidelidade independente da luta, do estreito, da situação, dos bombardeios que vêm na nossa mente, porque na nossa mente nós temos um conceito formado pela palavra que nós temos que ser fiel até a morte, cumprir a nossa fidelidade até a morte, se for necessário. Então não tem desculpa, ok, para ser infiel, não tem desculpa. Portanto, a fidelidade é uma decisão de permanecer firme no propósito que Deus tem para cada um de nós, sem jamais fraquejar ou desistir, porque no final de tudo há um galardão, a vida eterna. Então a fidelidade, né, à esposa, a Deus, ao pastor, ao líder, aos princípios da palavra, né, a prática da fidelidade, ela trará no final, por mais com dor, com gemido e com cansaço, com fadiga, com tristeza, com amargura, não importa, se você continuar sendo fiel, né, cumprir a fidelidade até o final, você receberá o galardão, a recompensa, ok? Porque você não desistiu, não deu motivo ou desculpa para ser infiel. 3 pontos. A chamada de Deus para o seu povo. No tempo do fim, o povo de Deus está recebendo uma convocação, fidelidade. E esse chamado passa por 3 etapas. 3.1. Fidelidade no Espírito. Digo, porém, andeis no Espírito, e não haver de cumprir as concupiscências da carne. Gálatas 5:16. Leia aí, irmão. Gálatas 5:16. Ser fiel no Espírito fala principalmente de conservar a comunhão com Deus e deixar que o Espírito Santo tome o controle das nossas vidas. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, decidimos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Dificilmente tomaremos decisões que prejudicam qualquer área da nossa vida, seja ela sentimental, familiar, ministerial ou financeira, ok? É necessário que sejamos fiéis aos mandamentos que Deus nos deixou, como, por exemplo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Não apague o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:19 e 22. Então,
nós temos que manter a nossa fidelidade, independendo do que vier, ok? Independente. Então a ordem a doutrina o ensinamento seja fiel em buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí as pessoas eu estou desempregado, eu vou procurar um trabalho e eu não quero saber porque quem quer me sustentar. Então ela está declarando que ela não crê que Deus é fiel o suficiente para suprir as necessidades dela. E aí ela vai atrás de emprego, e esse emprego rouba o tempo dela de servir a Deus. Rouba o tempo dela de estar no culto. Rouba o tempo dela de estar na célula. Por quê? Porque ela, em vez de buscar o reino de Deus para Deus acrescentar tudo o que ela precisa, ela está procurando primeiro as coisas que ela precisa e depois, se Deus quiser, que Ele venha entrar na minha vida. Então a pessoa faz o contrário. Ela diz assim: eu sou o dono da minha vida e eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu necessito e eu vou buscar o que eu preciso. Aí ela deixa Deus de lado, porque ela não crê, ela não confia que Deus vai suprir todas as necessidades dela, ok? Então, muitas das vezes a pessoa se embaraça, se precipita e vai buscar e passa anos e anos sofrendo e tudo, e quando vai ver, perdeu 20 anos da vida dela. Se ela tivesse buscado primeiro o reino de Deus, ela não tinha perdido esses anos todos. Se formos fiel à palavra de Deus, principalmente com as nossas atitudes, então atingiremos a primeira e mais importante etapa da fidelidade, para que a partir desta possamos alcançar as outras. 3.2 Fidelidade da alma, na alma. E transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Leia aí, irmão. Esta segunda etapa trata da nossa mente e das nossas emoções, as quais muitas vezes nos impedem de alcançarmos as bênçãos de Deus. Quando a nossa mente não está em sintonia com a palavra, as nossas emoções se tornam instrumentos utilizados pelo inimigo para reter aquilo que Deus tem guardado para os fiéis. Dentre os exemplos que podemos citar desse fato, a incredulidade é um deles. Então nós temos que ter uma fidelidade de estar renovando a nossa mente direto. Temos que manter essa fidelidade. Andar no Espírito é uma fidelidade, que é andar buscando o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, o conselho do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos guiar. A segunda é a nossa mente, nós temos que estar renovando, tipo, eu não quero ir para a igreja hoje não. Aí você vai e renova a sua mente, não, mas eu preciso. Aí, eu não vou dar o dízimo não, porque eu vou comprar isso e isso. Aí você renova a sua mente, não. Eu tenho que dar o dízimo, porque a casa de Deus precisa e eu tenho que ser fiel. Eu vou discutir com a minha esposa. Eu vou discutir com o meu líder. Vou discutir e tal. Aí você renova a mente. Não, eu não sou mais assim. Então tudo que vier de errado na mente, você renova para o que é certo, para o que é bom, para o que é agradável. E se você não ficar praticando o renovo da sua mente, então tudo que vier na sua mente vai controlar as suas atitudes. Então, para você não ser controlado com tudo que vem na sua mente, você tem que fazer o quê? Peneirar o que é bom, ok? E rebolar o que é ruim. E ficar só o que é bom, agradar, perfeito, segundo a palavra de Deus. Quem está entendendo? A fidelidade na alma depende muito da
inoperância da incredulidade. Pois quando cremos nas promessas de Deus, sabemos que ainda que tenhamos que passar por lutas, guerras, perseguições, a nossa vitória é certa. Romanos 8, 37. Então, para eu ter fidelidade na minha alma, né? Eu tenho que ter uma convicção. Tipo, a mulher me machuca. Aí a minha alma tá triste. Essa mulher não vou pra igreja não, porque ela brigou comigo, ela disse que eu tenho comigo. Aí fica com mimimi. Ou seja, deixou a ferida da alma, a ferida da emoção dela ser infiel em buscar a Deus. Meu líder, minha líder, eu não gosto deles, porque é chato e tudo e tal. Aí estão deixando o quê? As feridas da alma, fazer elas serem fiel em respeitar os líderes, buscar. Então eu tenho que manter uma fidelidade na minha alma, de buscar, de ser fiel, de respeitar, independente do como está o estado da minha alma. Eu tenho que estar buscando, ok? Para ser fiel na minha alma. Se a minha alma está ferida, machucada, eu estou chateado, eu tenho que estar buscando, porque eu tenho que manter a minha alma fiel. O bom exemplo disso é o ato do dízimo e oferta, pois só o faz aquele que tem convicção de que Deus supre todas as suas necessidades e que, como consequência, vai reter a ação do gafanhoto. Então, se eu creio que Deus vai amarrar o migrador, o cortador, o destruidor, para eu ter uma vida próspera, então eu vou ser fiel. Independente se eu não estou vendo ainda as comportas dos céus e tal, né? Mas eu estou ali sendo fiel, esperando o cumprimento da fidelidade de Deus para comigo, porque eu estou sendo fiel e não está vindo o que Ele promete. Então, Senhor, a minha parte eu estou fazendo, mas eu vou continuar fazendo, porque eu creio que o Senhor vai fazer na minha vida e etc. Amém? Portanto, para ser fiel a Deus na alma, é necessário arrancar todo sentimento de incredulidade, bem como outros sentimentos que são como lixos da alma e que não só nos impedem de sermos abençoados, mas também de praticar o que a Bíblia diz. Pois bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5 e 8. Então não deixe ninguém sujar o seu coração, ok? Para que você venha dar desculpa de ser infiel na alma. Porque alguém foi chato comigo. Poxa, se alguém for chato, independente se ela for chata, eu vou ser generosa com ela. O fato de alguém me ferir não quer dizer que a atitude delas vai me mudar. Porque eu tenho um conceito, eu tenho um entendimento, eu tenho um princípio que eu tenho que manter a minha alma fiel. E a palavra de Deus diz que eu não tenho que sujar o meu coração com ninguém. Então, se as pessoas elas são chatas comigo, se as pessoas me perseguem, se as pessoas me caluniam, se as pessoas falam mal de mim, eu tenho que manter a minha alma fiel, sendo que generoso com ela, ok? Sendo respeitoso com ela, mesmo sabendo que elas me perseguem, mesmo sabendo que elas me ferem, mesmo sabendo que elas me machucam, mas eu tenho um conceito, eu tenho uma fidelidade com a minha alma para cumprir com Deus, que é me manter a minha alma pura, manter a minha alma livre, manter a minha alma liberta e ser generoso com essas pessoas, como Jesus deu exemplo. Um soldado tentou ferir a alma de Jesus dando uma mãozada na cara dele, e aí Jesus deu o outro rosto, bata. Aí as pessoas, vem pisar no meu pé, se eu não arranco o teu pescoço. E aí, a pessoa infiel na alma. Tem que decidir. 3.3, fidelidade no corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. A terceira e última etapa da fidelidade está inteiramente ligada à santidade. Então, eu tenho que manter uma fidelidade com o meu corpo. O meu corpo é de Deus, a minha alma é de Deus, o meu espírito é de Deus. Então, eu tenho que manter uma fidelidade. Eu tenho que cuidar do meu espírito, andando pelo Espírito Santo, andando na direção do Espírito Santo, andando na direção da palavra que o Espírito Santo me direciona, andando na fidelidade da alma, não deixando que as pessoas que estão me ferindo fazer com que eu fira elas. Não, eu tenho que ser fiel. Se elas estão me ferindo, eu tenho que amá-las, eu tenho que respeitá-las, eu tenho que procurar entender por que é que elas estão me ferindo. Tá entendendo? E eu tenho que ser fiel no corpo, mantendo o meu corpo santo, não com um corpo com imoralidade, não usando a minha mão para roubar, não usando os meus olhos para ver imoralidade, não usando a minha boca para falar palavrão, ou falar mal de irmão, ou falar mal de alguma coisa, não usar o meu ouvido para ouvir más conversações, não usar os meus pés para ir para lugares que não agrada a Deus, tá entendendo? Então eu tenho que manter o meu corpo em santidade para ser fiel a Deus através do meu corpo. Precisamos entender que o corpo envolve todos os nossos órgãos e membros, tanto interiores quanto interiores, bem como os superiores e os inferiores. Ora, se o nosso corpo deve estar irrepreensível, devemos ser fiéis em todo o nosso proceder, pois a Bíblia diz: entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Está em Efésios 5:3. Portanto, o corpo, como todos os órgãos, deve ser plenamente consagrado ao Senhor em santidade, pois a Bíblia declara: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6:13. Tem pessoas que colocam roupa, que ali a certo tipo de roupa deixa uma sensualidade, no corpo, que as pessoas elas olham o corpo dela e desejam, tendo ali vários pensamentos imorais a respeito do corpo dela, porque pessoas acham que um corpo imoral tá tendo relação sexual, tá entendendo? Deixando alguém tocar nas suas partes íntimas. Não é só isso, não. Muitas das vezes tem tipos de roupas que a pessoa usa que deixa o corpo dela sensual, e a outra que vai ver, tá entendendo? Vai gerar uma cobiça nas outras pessoas e pensamentos imorais que as pessoas vão ter quando olhar o corpo dela sensual, devido à forma que ela se veste, devido à forma, que ela está utilizando o seu corpo. Então, se eu sei que eu tenho que agradar a Deus com o meu corpo, então eu tenho que manter o meu corpo puro, seja inferior ou interior, ok? Seja por dentro, seja por fora, eu tenho que manter o meu corpo puro, santo, para agradar a Deus, ok? Portanto, o corpo, com todos os seus órgãos, deve ser plenamente consagrado ao Senhor em santidade, pois a Bíblia declara: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
1 Coríntios 6:13. Quando eu consagro meu corpo, então Deus vem e habita no meu corpo. Quando eu consagro meu corpo, tanto por dentro como por fora, Deus vem através do seu Espírito, Jesus vem e habita em mim. Está entendendo? Porque o próprio apóstolo Paulo diz que Cristo vive em mim, ou seja, o próprio Jesus ele passa a habitar dentro de nós. Então, como é que ele vai habitar? Como é que o Espírito Santo vai habitar em um corpo imoral, em um corpo sensual? Como é que ele vai habitar? Aí você tem que entender que até a importância de você manter o seu corpo santo, que é uma forma de fidelidade para com Deus, manter a santidade do seu corpo. A palavra de Deus diz ainda: todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago 3, 2 e 6. E mais, não sabeis vós, sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, 1 Coríntios 3,16. Então, o apóstolo Tiago diz que a nossa língua, nós não somos perfeitos no falar, mas o fato de nós não ser perfeito não significa que eu não posso lutar para controlar o meu falar, o meu proceder no falar. Não é porque eu vou ser sempre... não é porque eu não seja perfeito nas palavras, né, que eu vou estar falando tudo que vier na minha mente, eu vou falar. Não, eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar. Eu tenho que ter cuidado com o que eu vou criticar. Eu tenho que ter cuidado para não machucar. Eu tenho que ter cuidado para não ferir. Eu tenho que ter cuidado para não difamar ninguém. Então eu tenho que ter cuidado, porque se eu ficar difamando, falando mal, criticando, julgando, e tudo que vier de mal, pecado, imoralidade, de crítica, julgamento, e eu ficar falando, então todo o meu corpo vai ser contaminado. E aí a minha vida em diante não vai ter uma vida feliz. Por isso que o segredo de controlar, né, mantendo o seu corpo limpo, puro, é não falar também. Muitas das vezes a pessoa não assiste moralidade, muitas das vezes a pessoa não gosta de ouvir certas conversas, muitas das vezes as pessoas ela não andam sensuais, muitas das vezes a pessoa ela não se prostitui, muitas das vezes a pessoa não tem uma prática de sexo ilícito, mas ela erra no seu falar, ela não controla o seu falar. E aí, por mais que ela não assista imoralidade, por mais que ela não ouve certas conversas, por mais que ela não tenha uma prática imoral, que é masturbação e sexo ilícito, mas se ela falar besteira, né? Então, o fato dela só falar besteira, né, falar mal de irmão, criticar, julgar e etc, falar palavrão, e tudo isso vai contaminar, mesmo que ela não se prostitui, mesmo que ela não assista filme pornográfico, mesmo que ela não faz imoralidades e tudo com o seu corpo, mas nas palavras vai contaminar todo o corpo dela. Então a gente tem que manter todos os membros do nosso corpo puro, santo, para obedecer com fidelidade ao Senhor. E mais, não é o que entra pela boca que contamina um homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina um homem. Mateus 15, 11. Tomando como base esses versículos, entendemos que para não cometermos
o pecado da infidelidade, é necessário refrear nossa língua e, sobretudo, ter cuidado com o que estamos alimentando as nossas emoções. O que declaramos com a nossa língua é resultado do que o nosso coração está cheio, ok? Então, se a pessoa está com coração de mago, ela só vai falar mal dos outros. Se o coração dela está cheio de moralidade, só vai falar de pornografia, de moralidade, de sexo, de tudo que não presta. Então, tem que manter tudo, o coração, a vida interior pura, entendeu? E o corpo exterior puro também. Somos santuário do Espírito Santo e por isso nosso corpo deve ser santo, limpo de toda iniquidade. Devemos conservar uma linguagem santa. Quando o Senhor retornar, que encontrar o povo fiel, por isso assim diz a palavra, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. Conclusão. A fé escolhe e crê na palavra de Deus acima da evidência dos sentidos, sabendo que as circunstâncias naturais devem ser mantidas sujeitas à palavra de Deus. A fidelidade se mantém no testemunho de Deus, vivendo em concordância com ele. A fé e fidelidade caminham juntas. Então eu tenho que ter fé e tenho que ser fiel. Então não existe esse negócio de ser fiel e ser incrédulo. Não existe esse negócio de ser que tem fé e ser infiel. Não. A fé e a fidelidade, ela caminham junto. Então, mantenha o seu espírito fiel em santidade, obedecendo o Espírito Santo à palavra. Mantenha sua alma fiel a Deus, mantendo ela pura, limpa das suas emoções, ok? Não deixe as circunstâncias contaminar suas emoções, ok? Renove sempre a sua mente e mantenha o seu corpo, seja por dentro ou por fora, todos os seus órgãos ou todos os seus membros puros, limpos, para agradar com fidelidade ao Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus mais e mais, e que em nome de Jesus seu entendimento venha evoluir e que você se torne líderes de êxito para ganhar mais almas para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Recebe vasos.